Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, continuando aqui os nossos estudos da nossa Escola Teológica Comunhão Profética. A disciplina continua sendo a Martiologia. Estamos no livro de Teologia, né? Aqui o volume 1, tá ok? A página é 51. O subtítulo é o seu caráter formal. Ignoramos a razão porque essa árvore é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, segundo uma ideia muito comum, ela se chama assim pelo fato de que o homem, comendo dela, adquiriria conhecimento prático do bem e do mal. Berkhoff diz na sua teologia sistemática que esta ideia dificilmente pode se harmonizar com o registro bíblico, quando este afirma que o homem, ao comer dela, se tornaria igual a Deus, quanto ao conhecimento do bem e do mal. Posto que Deus não comete o mal e, portanto, não tem conhecimento prático dele. Quanto a isso, o mesmo Berkhoff, que é da opinião de que parece muito mais aceitável admitir que esta árvore se chamava assim pelo fato que ela estava a revelar se o estado futuro do homem seria bom ou mau, se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar o que lhe era bom ou mau, ou se o homem empreenderia determiná-los por si mesmo. Qualquer que seja o significado que se dê à árvore do conhecimento do bem e do mal, deve-se ter sempre em mente que a finalidade da sua designação por Deus foi simplesmente provar o homem, criado à sua imagem e semelhança. Adão teria de demonstrar interesse em se submeter à sua própria vontade ou à vontade de Deus com obediência implícita e absoluta, ou seja, Deus deu o livre-arbítrio a este casal e ele estava sendo provado, né? Sendo assim imagem e semelhança de Deus, ele teria que demonstrar interesse em se submeter à sua própria vontade, do seu eu, né? E à vontade de Deus. E nós sabemos que este casal vem a falhar, ok? Então, mais um subtópico aqui, seu caráter essencial e material. A essência do pecado de Adão consiste em que ele se colocou em oposição a Deus. Este casal se colocou em oposição a Deus, ou seja, não foram fiéis, não se submeteram, não obedeceram, recusando submeter-se à vontade e impedindo que Deus terminasse o curso da sua vida. Adão tomou as rédeas da sua vida das mãos de Deus, determinando o seu futuro por si mesmo. Ou seja, através do livre-arbítrio de Adão, ele tomou para si a responsabilidade dos seus atos. O homem que não tinha nenhum direito sobre Deus separou-se dele como se nada lhe devesse. Com essa ação, o homem estava como que levantando os punhos para Deus, dizendo: eu não dependo mais de ti. E aí nós sabemos as consequências, né? A ideia de que a ordem de Deus estava na mente do homem no momento do seu pecado é comprovado na resposta de Eva à pergunta de Satanás: nem tocareis nele, Gênesis 3:3. Possivelmente, Eva quis enfatizar que o mandamento de Deus não havia sido razoável, isto é, era muito mais pesado do que se podia imaginar. Foi assim que, no desejo de ser igual a Deus, o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. Por não obedecer ao nosso Senhor, o homem então agora ele começa a ser escravo do pecado. Isso aí, houve uma ruptura dessa obediência e a consequência foi eles foram banidos do Éden, né? Mais um tópico aqui e outras consequências, como o homem teve que agora ter o seu sustento através do seu próprio trabalho. Eva passou a sentir dores nos partos, né? E Satanás, a serpente, ela começou a rastejar-se sobre o seu próprio ventre e passou a ser inimiga da mulher, né? A serpente. Então cada um aí teve as suas consequências por causa desse pecado do Éden, né? Tópico: universalidade do pecado, página 51, 52, continuando. Universalidade do pecado. Ainda que muitos tenham opiniões diferentes quanto à natureza do pecado,
e o modo como o mesmo se originou, bem poucos se inclinam a negar o fato de que o pecado é um tormento no coração do homem em todos os quadrantes da terra, seja em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, ou nas cidades mais esquecidas e aldeias do seio da África. O pecado é um flagelo diário, ou seja, tanto faz o homem morar nas grandes cidades ou o campo na zona rural, o pecado é o mesmo, né? Esse flagelo diário é uma ruptura, uma separação da presença de Deus. Quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Então, é percebido que não importa onde o homem esteja, como diz o Salmo 139, aonde me ausentarei do teu espírito? Se eu vou para a direita, Senhor, tu estás. Se na esquerda vou, para estás também. Se eu vou para o mais longínquo dos mares, a tua presença ali está. Se subo o mais alto das montanhas, ou desço ao mais profundo do abismo, a tua presença também se faz notória. Então, quando o homem peca e se afasta de Deus, ele sente essa falta da glória de Deus. O testemunho da história, mais um tópico. A própria história das religiões pagãs testifica na universalidade do pecado. A pergunta de Jó 25:4, como pois seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? É uma pergunta feita tanto por aqueles que conhecem a revelação especial de Deus, como por aqueles que a ignoram. Ou seja, essa pergunta está sempre intrínseca no coração do homem, né? Porque em todo lugar sente-se esse pecado. O homem sente essa falta da presença de Deus, em qualquer religião. E há uma certa notoriedade nas religiões até pagãs, seguindo aqui, quase todas as religiões dão testemunho de que um conhecimento universal do pecado e da necessidade de reconciliação como um ser superior a um sentimento geral de que os deuses estão ofendidos e de que algo deve ser feito para apaziguá-lo. A voz da consciência acusa o homem diante do seu fracasso em alcançar o ideal da vida perfeita, dizendo que ele está condenado aos olhos de alguém que possui um poder superior. Os altares banhados de sangue e as frequentes confissões de agravo, feitas por pessoas que tentam livrar-se do mal, apontam em conjunto para o conhecimento do pecado e da gravidade deste. Onde quer que os missionários cristãos se encontrem, apodera-se deles a certeza de que o pecado é um flagelo universal para a humanidade. Aonde vai um missionário, eles sentem, segundo os estudos, que existe essa dor que o pecado causa, né? O flagelo na alma do homem por causa do pecado. Então, o pecado é algo universal, não é somente no meio cristão ou naqueles que creem em Deus. Não, o pecado está intrínseco dentro da alma do homem. Os mais antigos filósofos gregos, na sua luta contra o problema do mal, foram levados a admitir a universalidade do pecado, ainda que incapazes de explicar esse fenômeno. Até quem não consegue explicar o pecado, que não entende, que não reconhece a Deus, perceberam, até os filósofos, que o homem tem esse flagelo na sua alma, algo afasta de Deus, e por isso que em algumas seitas, até mesmo pagãs, os homens que ali residem nessas culturas, eles têm a necessidade de oferecer algo a alguma divindade para que a alma deles se sintam confortáveis, porque o homem se sente pecador, o homem sente que é pecador em qualquer região do nosso planeta. Glória a Deus, por isso que Jesus Cristo se revelou para nos perdoar os nossos pecados. Página 52 ainda, mais um subtópico. Todos pecaram. A pecaminosidade do homem está registrada entre muitas outras seguintes passagens da Bíblia. Está lá em Gênesis 6:5, também em 1 Reis 8:46, Salmo 53:3, Salmo 142, versículo 2, Provérbios 20, versículo 9, Eclesiastes 7:20, Isaías 53:6, Isaías 64:6, Romano 3, de 1 a 12, fala sobre isso, versículo 19, 20, 23, Gálatas 3, 22, Tiago capítulo 3, João 1:8, versículo 10 também. Muitas outras passagens mostram o pecado como uma herança inevitável que o homem
pretende administrá-la desde o seu nascimento e que está presente na natureza do homem, e com ele continuará até a sua morte. Salmo 5:5, Jó 14:4, Jó 3:6 e Efésios 2:3. Escrevendo aos crentes em Éfeso, diz o apóstolo Paulo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O pecado, pois, é algo original, do qual todos participam e que os fazem culpados diante de Deus. O pecado e a morte nivelam os homens. Essa explicação e essa descrição está lá em Éfeso 3, capítulo 2, versículo 3, né? Em que Paulo escreve assim, ó: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todos os homens, né, já nasceram com essa pecaminosidade. Por causa do quê? Por causa do pecado adâmico. Isso é muito interessante, né? A maior prova em favor da universalidade do pecado é a própria obra realizada por Cristo na cruz, que no seu escopo apresenta-se como uma obra de caráter universal e como remédio único para a doença espiritual de toda a criatura. Ou seja, a entrega de Jesus no Calvário nos deu esta alegria de sermos perdoados pelo Pai Todo-Poderoso, né? Porque todos pecaram e foram afastados, foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus, o dom gratuito do Senhor é a vida eterna para aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos remir, para nos salvar, para nos perdoar. Amém? Mais um tópico, página 52, indo para a página 53. A natureza do pecado. Comparativamente, o que ouvimos e lemos hoje sobre o mal é muito mais do que aquilo que ouvimos e lemos a respeito do pecado. Talvez isso seja devido à opinião popular de que mal e pecado são a mesma coisa. Porém, é bom lembrar que nem todo mal é pecado. O pecado é uma classe específica do mal. O pecado tem um caráter absoluto. O pecado está sempre relacionado a Deus e à sua vontade. O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção. O pecado tem lugar no coração. A condição pecaminosa em que nasce o homem é definida na teologia como pecado original, sendo assim chamado porque é derivado de Adão, ou pecado adâmico. Está presente na vida de cada indivíduo e é a fonte escondida de toda a classe de pecados que macula a vida do homem. Há o pecado original, mas também há o pecado atual, entre os quais há um perfeito relacionamento. O pecado original é a madre, onde o pecado do dia a dia é gerado, de onde vem a luz. Os pecados atuais são aqueles atos externos executados por meio do corpo, que são divididos em diferentes classes, como sugere o apóstolo Paulo no capítulo 5 da Epístola de Gálatas. Ou seja, a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, dissensões, facções, orgias, coisas assim semelhantes, né? A Bíblia também trata do pecado imperdoável, pelo qual não se deve orar. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é o assunto sobre o qual trataremos no texto 4. Finalmente, no texto 5 também trataremos do pecado relacionado à pessoa do crente, inclusive da maneira como o crente deve tratá-lo. Então, o esboço desta lição que nós acabamos de ler, ela fala sobre a ideia bíblica do pecado, né, o seu pecado original, o pecado adâmico. Fala do pecado atual, né, que está relacionado lá em Gálatas 5, que é o pecado da carne, prostituição, orgia, idolatria, ódio, feitiçaria, discórdia, ciúmes, ira, né? Fala do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, e também o pecado e o crente, como o crente se posiciona, né, através do seu pecado, através do que? Sabendo que ele pode ser perdoado se ele crê em Jesus Cristo. Objetivos dessa lição, concluído o estudo desta lição, você deverá ter aprendido e estar apto a dar 3 dos subtítulos do texto 1 que mostram a distinção entre mal e pecado. Você entendeu a distinção que mal e pecado se distinguem, né? Você também aprendeu
e definiu 3 razões porque o pecado original é assim chamado. Vem lá do pecado adâmico, pecado do Éden, mostrar a diferença entre pecado atual e pecado original. Pecado original no Éden, pecado atual é aquilo que o homem faz no seu dia a dia, né? Lá em Gálatas capítulo 5, você também aprendeu a definir em suas próprias palavras o que na Bíblia é pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, e descrever a relação que há entre o pecado e o crente, como esse crente se posiciona. Ele sabe que ele é pecador, mas através da pessoa de Cristo Jesus, ele reconhecendo que é pecador, confessando os seus pecados, ele alcança o perdão de Deus, crendo que Jesus Cristo os purifica de todo o pecado. Então, nós vamos seguir aí a próxima lição, a ideia bíblica do pecado. Te vejo no próximo vídeo.